Fala galera, eu sou Gabriel Ribeiro do Campo Neutro, aqui do YouTube, lá do Instagram. Falando em Instagram, para você que não segue a nossa página, aproveita esse momento para ir lá seguir a gente. O nosso usuário tá aqui em cima do banner, @camponeutro_. Segue a gente no Instagram, porque lá a gente atualiza diariamente as notícias e as novidades do mundo da bola. Aqui no YouTube, toda segunda-feira, vídeo novo, ativa as notificações. Lá no Instagram, diariamente, trazendo as novidades, as principais notícias do mundo da bola. Você não perde nada. Tanto no YouTube quanto no Instagram, você vai estar sempre sendo atualizado sobre as melhores notícias do futebol. Lá no Instagram, diariamente, no YouTube, toda segunda-feira à noite, a gente traz o vídeo da semana. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem e comentarem bastante esse vídeo de hoje. Compartilha muito para a gente crescer a nossa comunidade, trazer cada vez mais pessoas para o Campo Neutro, para a gente dividir e trocar experiências sobre futebol. Quanto mais pessoas, mais a gente divide e troca experiências, troca notícia e informação. Isso fica cada vez melhor. Queria agradecer a todo mundo o feedback que vem me dando, tanto da página do Instagram quanto dos vídeos no YouTube. Fico muito feliz com essa troca de informações. E quem ficar até o final do vídeo de hoje vai saber do nosso novo projeto que a gente lançou esse final de semana, que vai acontecer lá na página do Instagram também, semanalmente. Fica ligado, para quem segue a gente no Instagram já tá por dentro, já sabe do que vai acontecer. Quem está vendo o vídeo antes de acessar a página vai saber no final do vídeo qual é a nossa novidade. Eu vou contar direitinho, detalhe por detalhe para vocês, de como vai funcionar, para a gente ter cada vez mais contato. Mas fiquem até o final do vídeo, assistam, espero que gostem, e fico muito feliz com esse feedback que vocês vêm me dando, tá certo? Vamos começar o vídeo. Esse final de semana não vamos falar sobre futebol europeu, na verdade vamos falar sobre as seleções, porque o campeonato europeu de clubes, os campeonatos da Europa, espanhol, francês, inglês, eles param na data FIFA, que é quando os jogadores são convocados para a seleção para defender os seus países. Os campeonatos europeus param, então a gente vai falar sobre as seleções da Europa, mas não dos clubes que estão parados, 2 semanas parados, por conta da data FIFA. O Campeonato Brasileiro não segue a teoria dos campeonatos europeus. O Campeonato Brasileiro segue nas datas FIFA, então a gente vai falar do Campeonato Brasileiro também e das seleções, tanto da Europa quanto das seleções sul-americanas que estão começando as eliminatórias. Antes disso tudo, a gente vai falar do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro não parou e segue com seu líder, Atlético Mineiro, que tem 3 pontos de vantagem para o vice-líder Flamengo. O Atlético Mineiro recebeu o Goiás na sua casa nesse final de semana, venceu por 3-0, grande atuação de Keno, que voltou a jogar bem desde que retornou ao Campeonato Brasileiro, desde que retornou ao Brasil. O Keno, que jogava fora do país, no exterior, retornou e está vivendo o seu melhor momento. Ele já fez 3 gols em 2 partidas seguidas, jogou muito nesse final de semana na partida que o Atlético Mineiro venceu o Goiás. Então Keno volta a jogar bem, volta a se destacar. Na minha opinião, é o melhor jogador do Atlético Mineiro no momento, ao lado de Natan, meio campo, que está jogando demais também. Natan é o cara que participa dos gols, mas não faz tantos gols, porém está jogando muito bem também, igualmente ao Keno. Então, na verdade, é um conjunto do Sampaoli que o Sampaoli juntou. O Atlético Mineiro está com um time muito forte, está com um elenco muito bom, muito unido, fazendo partidas muito boas. Tudo bem que perdeu para o Fortaleza na rodada anterior, antes dessa vitória com o Goiás, contra o Goiás, na verdade, mas tem jogado muito bem, tem se destacado, tem tudo para ganhar o título. O clube está jogando só essa competição, não tem outra competição. Claro que por conta da pandemia, o calendário brasileiro está mais estreito, tem Libertadores para alguns clubes, tem clubes que jogam Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro ao mesmo tempo, então são muitas competições, precisa do elenco cada vez maior para poder conseguir melhores resultados. O Atlético Mineiro, por sua vez, fica tranquilo, só tem o Campeonato Brasileiro para jogar, então começa bem, vai encaminhando uma disputa de título, provavelmente com o Flamengo, que é outro clube que tem um grande elenco, mas tem muito Campeonato Brasileiro para acontecer ainda. O momento do Atlético é muito bom, possa ser que continue assim, possa ser que caia, mas até o momento tá brigando com o Flamengo pela liderança do campeonato, com futebol muito bom. O Atlético Mineiro, que teve a informação, saiu a informação hoje durante o dia, o presidente do Racing confirmou que está contratando Matias Zaracho, argentino de 22 anos, meia do Racing. 33 milhões de reais é o que gira em torno essa transferência, 33 milhões por 50% do passe do jogador argentino. O Atlético Mineiro reforçando cada vez mais o seu elenco. Para muitas pessoas, o Matias é um jogador que já deveria estar na Europa, que para mim também é a minha opinião. O jogador joga demais, é um cara muito bom no meio campo, dá uma dinâmica muito boa, vai acrescentar demais ao Atlético, que quando não tem Natan, que eu citei,
perde muito, então é um jogador que pode vir para reforçar o elenco para quando o São Paulo não tiver o Natan, pode usar o Matias Zaracho, que é um jogador muito bom também. Então vamos ficar de olho que nos próximos dias essa negociação deve ser confirmada e o Atlético recebe o argentino para compor o seu elenco, aumentar a qualidade do seu elenco, na verdade. Falando de Flamengo, o Flamengo, que é o vice-líder, venceu o Vasco em São Januário, venceu o clássico contra o seu maior rival, o Vasco da Gama, venceu por 2-1 de virada. O Vasco até abriu o placar com o Thales Magno, mas depois no segundo tempo o Flamengo voltou melhor logo no início do segundo tempo, num cruzamento de Diego. Léo Pereira, que é muito contestado, zagueiro que veio do Atlético Paranaense, fez o gol de empate. E no final do jogo, Bruno Henrique, como sempre, o rei dos clássicos lá no Rio de Janeiro, deu ao Flamengo a virada e o Flamengo venceu o Vasco por 2-1, segue na caça do Atlético Mineiro. Lembrando que o Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro na primeira rodada por 1-0 dentro do Maracanã. Está a 3 pontos do Atlético Mineiro, mas está brigando. O Flamengo tem um elenco muito forte, então está brigando também pelo título com o Atlético Mineiro. Quem segue na cola ali é o São Paulo e o Internacional. O São Paulo foi até o Allianz Parque, onde nunca tinha vencido o Palmeiras, e nesse final de semana venceu por 2-0. O São Paulo venceu o Palmeiras por 2-0 na casa do Alviverde. Primeira vez que o São Paulo venceu lá no Allianz Parque. Gols de Reinaldo de pênalti e Vitor Bueno no final do jogo deu números finais da partida. O São Paulo vence o clássico por 2-0 e deixa o Palmeiras numa situação complicada. Luxemburgo muito contestado, a torcida pede a saída do treinador. O Palmeiras ainda tem uma postura de manter o treinador, mas o Palmeiras é uma situação complicada, vai bem na Libertadores, mas no Brasileiro não consegue engrenar de vez. Vem de 2 derrotas agora. O Palmeiras, que até a rodada passada estava invicto, perdeu para o Botafogo e agora perde para o São Paulo novamente. De invicto a 2 rodadas sem vencer, com 2 derrotas. Então a situação começa a ficar em alerta para o Palmeiras, não só para Luxemburgo, mas para o Palmeiras em geral. Falando do Internacional, o Internacional venceu mais uma. O Internacional venceu o Atlético Paranaense em casa, fez 2-1, gols de Thiago Galhardo e Abel Hernandes, o uruguaio. Vitória muito boa do Internacional, que vence o Atlético Paranaense e segue também na briga. Thiago Galhardo, artilheiro do campeonato por sua vez, segue muito bem, fazendo o papel de centroavante após a lesão de Guerreiro. Thiago Galhardo, o Eduardo Cudê, na verdade, treinador do Internacional, puxou o Galhardo para centroavante. O Galhardo tem desempenhado um papel muito bom como centroavante, tem feito muitos gols, não é à toa que é artilheiro do Brasileirão. Então o Thiago Galhardo é o destaque do Internacional, o destaque desse início do Brasileirão, ao lado de Marinho dos Santos, que venceu o rival do Internacional, o Grêmio, na Vila Belmiro. Santos fez 2-1 também, 2 gols de Marinho de pênalti. O Diego Souza descontou para o Grêmio, mas vitória do Santos. Marinho também muito bem no campeonato, tem um desempenho acima da média. Muitas pessoas pediram ele nessa última convocação para a seleção brasileira. O Tite preferiu não convocar, deu em entrevista, claro, deixando claro que a concorrência do Marinho seria muito grande na seleção. Eu não discordo, também penso assim, acredito que para a posição do Marinho é uma concorrência muito grande. Tem o Richarlison, que para o Tite às vezes joga mais como centroavante do que como ponta, como ele joga no Everton. Mas tem o Gabriel Jesus, que joga, às vezes é convocado, não dessa vez foi convocado, mas foi cortado, que joga na ponta também. Tem o Neymar, que jogou pela ponta esquerda contra a Bolívia, a gente vai falar sobre esse jogo mais pra frente no vídeo. E tem o Everton Cebolinha também, que jogou pelo lado direito na estreia do Brasil pelas eliminatórias, mas o lado dele é o esquerdo. Ou seja, quando o Tite optar por Neymar por trás, ainda tem o Everton Cebolinha, que é a primeira opção óbvia para substituir o Neymar. Então fica muito difícil a concorrência para o Marinho na seleção brasileira. Tem o Rodrigo, tem o Vinícius Júnior, jogadores que, ao olhar de Tite, estão acima do Marinho ainda, tá bom? A gente vai falar também agora das eliminatórias sul-americanas. A gente vai começar falando da Argentina, que estreou na quinta-feira, recebeu na Bombonera, lá na Argentina, estádio do Boca Juniors, recebeu o Equador, fez 1-0, gol de Messi de pênalti e só. O jogo foi muito fraco tecnicamente, o Messi foi muito marcado pelos equatorianos, os volantes equatorianos e a zaga do Equador também não deram-lhe essa liberdade para que o Messi jogasse. A Argentina também fez o gol no primeiro tempo e segurou o jogo, tocou a bola. Foi um jogo sem perigos também, sem muita chance de gol. 7 finalizações no jogo inteiro, não foi só da Argentina, nem só do Equador, somente 7 finalizações. Então o jogo foi muito travado, foi um jogo muito truncado, jogo típico de seleções sul-americanas, jogo travado de muita marcação. E é isso, a Argentina vence por 1-0, estreia bem jogando em casa, e agora enfrenta amanhã, na terça-feira, a Bolívia, lá em La Paz, na altitude, onde a Argentina costuma sofrer, não só a Argentina, como as outras seleções, mas a Argentina também não tem um bom retrospecto jogando lá, tá certo? Sofre bastante quando vai jogar contra a Bolívia. Quem jogou também foi o Paraguai, que empatou em 2-2
jogando em casa. O Paraguai empatou em 2-2. Dois gols de Oscar Romero, ex-corintiano, que jogava no Corinthians, ex-atleta do Corinthians, empatou em 2-2. O Uruguai, por sua vez, venceu por 2-1 o Chile. Já no final da partida, o Uruguai venceu, tá certo? Com gol de Maxi Gomes, fez 2-1, Luiz Soares e Maxi Gomes marcaram para o Uruguai, que venceu o Chile com gol de Alexis Sanches. Agora o Uruguai vai jogar fora de casa, enquanto o Chile joga em casa pela segunda rodada das eliminatórias. O Paraguai, que empatou em 2-2, empatou com o Peru. O Brasil fez a sua estreia na Neoquímica Arena, venceu por 5-0 a Bolívia, jogou demais, uma grande atuação da seleção brasileira. Muitas pessoas vão falar, venceu a Bolívia, que é a seleção mais fraca da América do Sul, mas ao meu ver não existe isso. Se você tem uma seleção mais fraca e você tem uma seleção mais forte, você tem que fazer o seu dever de casa, você tem que vencer, você tem que fazer o seu melhor resultado, tem que jogar o seu melhor futebol, independente da força do adversário, não só em seleções, na verdade em qualquer tipo de jogo. Se você tem um adversário mais fraco em tese e o seu time é o mais forte, você tem que fazer o seu melhor desempenho, jogar da melhor maneira possível e vencer, e foi isso que o Brasil fez. Neymar jogou demais, Roberto Firmino fez 2 gols, Coutinho marcou também. Renan Lodge, para mim, foi o grande destaque da seleção brasileira, lateral esquerdo do Atlético de Madrid. Jogou demais, apoiando no ataque. Na defesa não foi tão exigido, mas apoiou muito bem no ataque. Danilo segurou um pouco mais pelo lado direito. A seleção brasileira desempenhou um papel muito bom. Douglas Luiz também me surpreendeu. Ao meu ver, eu entraria com o Fabinho, mas eu não sou treinador também, é o Tite que é treinador. Mas Douglas Luiz surpreendeu, fez valer a escolha do Tite, jogou muito bem ao lado de Casemiro na dupla de volantes. Coutinho também voltou a jogar bem desde que voltou ao Barcelona, está jogando demais, então foi um grande jogo da seleção brasileira. Everton, talvez por estar jogando do lado que não é o ideal para ele, para mim foi um jogador que esteve um pouco abaixo dos outros, mas a seleção brasileira no geral rendeu um bom desempenho. Thiago e Marquinhos muito seguros atrás também, foram um pouco exigidos, mas no momento que foram, desempenharam um bom papel. Então foi um bom jogo no geral da seleção brasileira, ficou uma boa visão para os próximos jogos. O Brasil, que joga amanhã às 21 horas em Lima contra o Peru, na capital do Peru. O Brasil vai jogar contra a seleção peruana, que empatou em 2-2 com o Paraguai na estreia das eliminatórias, agora recebe o Brasil. O Peru, que agora à noite teve divulgado 4 jogadores com casos de coronavírus, então a gente vai acompanhar no decorrer do dia o que é que vai desenrolar para a seleção peruana, se a Conmebol vai se posicionar de alguma forma. Dependendo do posicionamento da Conmebol, a gente vai divulgar lá na página do Instagram da gente as novas notícias sobre esse caso. Fato é, o jogo do Brasil não passará em TV aberta. A Globo jogou a toalha, desistiu da negociação para transmitir a partida desde 2017, quando o contrato para amistosos e eliminatórias acabou, na verdade o contrato venceu. A Globo nunca deixou de transmitir um jogo da seleção brasileira desde 2017. De 2017 para cá, todos os jogos foram transmitidos, então amanhã não teremos transmissão na TV aberta. A Globo não mostra a partida, o jogo fica restrito ao Way Plus, que é um canal de stream pago do Esporte Interativo, tem um valor de R$19,90, se eu não me engano. Vou ficar devendo o valor exato para vocês, mas é R$19,90, se eu não me engano, do Way Plus do Esporte Interativo, que é um serviço de stream, não é na televisão, é só na internet, só no celular, no computador, tá certo? É preciso pagar para você ter acesso a esses jogos. E também um canal de transmissão equatoriano vai transmitir o jogo no YouTube, ou seja, para os brasileiros, o que resta, na verdade, é assistir a partida pelo canal equatoriano, que vai transmitir pelo YouTube essa transmissão de graça, ou pelo E Plus, que é pago, como eu falei para vocês já. A Globo não mostra, o Sport TV, que é da Globo também, não vai mostrar a partida, ou seja, ou você vai assistir pelo E Plus, ou pelo canal do YouTube desse canal equatoriano, que agora, no momento, eu não vou ter para vocês o nome, mas eu posso divulgar lá no canal do Instagram, na página do Instagram, após o vídeo aqui, tá certo? Então, a seleção brasileira não vai passar na televisão amanhã. Vamos falar agora de seleções europeias. As seleções europeias que foram convocadas para um amistoso e 2 jogos da Nations League, que é o campeonato que eles estão jogando nessas datas FIFA, o campeonato que a UEFA organizou para as seleções europeias. Então, as seleções europeias se enfrentam entre si como se fosse uma espécie de Eurocopa, mas não é uma Eurocopa, obviamente. É um campeonato à parte, a Nations League, que Portugal, a seleção de Portugal é a atual campeã e defende o título agora nessa competição que está no início ainda, estão nas primeiras rodadas, então vai demorar um pouquinho para a gente ter a
as decisões, as fases finais, os rebaixamentos, porque é separado por divisões. Tem a divisão a Liga, na verdade a Liga A Liga B, a Liga C, a Liga D. Então tem o rebaixamento e tem os campeões também, tem o acesso, quem sobe da D para C, da C para B, da B para A. Então vai demorar um pouquinho para chegar nessa fase de decisões. Mas tivemos alguns bons jogos. A gente teve ontem França e Portugal no Stade de France, na capital francesa, 0-0. Partida muito truncada, as duas equipes tentaram achar o gol, é claro, são duas grandes seleções com grandes jogadores, mas partida truncada, nada de gols, 0-0. A Espanha venceu por 1-0 no final de semana, a Alemanha fez 2-1 também no sábado na Ucrânia, e a Espanha venceu a Suíça por 1-0. Então, vitória das grandes seleções nesse final de semana na Nations League. No meio da semana passada, a gente teve um amistoso entre Espanha e Portugal no estádio Alvalade, que é o estádio do Sporting, em Lisboa, na capital de Portugal. Então fica ligado que tem muitos jogos bons nessa Nations League para a gente conversar com vocês durante as datas FIFA que vão acontecer ainda durante o ano, tá bom? Agora vamos falar de novidade. A gente lançou o nosso novo projeto lá na nossa página do Instagram. A gente tem um projeto das lives, que são sempre com um convidado, seja um treinador, um jogador, um escritor, sempre pessoas que estão ligadas ao futebol. A gente está trazendo para poder trazer novidades e trazer tudo do meio do futebol para vocês. Agora tem o Na Live com Gabi, que é o nosso novo projeto. É você, seguidor, você que acompanha a página, na live comigo, toda quarta-feira, das 18h30 às 19h30, a gente vai fazer o nosso vídeo, fazer a nossa live. Vamos ficar 1 hora batendo papo, vão ser vários convidados durante 1 hora. Eu vou chamar você, depois chama o seu amigo, depois chama o seu pai, o seu avô, a sua avó, a sua mãe, a sua tia. A gente vai estar sempre conversando sobre futebol, é o nosso novo projeto Na Live com Gabi. Sou eu recebendo vocês. Vocês serão os meus convidados nessa live, toda quarta-feira, das 18h30 às 19h30. Fica ligado. Se você quiser participar, você já entra na live, manda um legalzinho, fala que pode chamar. Se você também quiser participar, mas não quiser falar, eu vou estar fazendo o convite durante a live e você aceita para entrar na live comigo, para participar do Na Live com Gabi. É o nosso novo projeto, espero que seja muito bom, como já são as nossas lives semanais, porque eu quero muito bater esse papo com vocês, para aproximar tanto vocês de mim, quanto eu de vocês. Então vai ser muito legal, é o nosso novo projeto, Na Live com Gabi. Começa agora já, depois de amanhã, na próxima quarta-feira, 18h30, é o nosso horário. A gente fica de 18h30 às 19h30 no Na Live com Gabi. Eu espero receber você, espero que você queira me receber à sua casa também, pra gente bater muito papo sobre futebol, tá bom? Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha bastante, para que a gente possa crescer a nossa comunidade. Esse foi o vídeo da nossa segunda-feira. Na próxima segunda-feira a gente já volta com os campeonatos europeus de volta, com o Campeonato Brasileiro mais uma vez e o aquecimento para a Champions League, que já começa na próxima terça-feira, dia 20 de outubro. Então fica ligado, na segunda-feira a gente está de volta. Se gostou, curte, comenta e compartilha. É o Campo Neutro, ligado no mundo da bola, para mim e para você.